interfaces, né? Interface é um dispositivo, né, um suporte, um local de interação, né, entre o ser humano e a máquina, digamos, né, um meio, né, um meio para um fim, né. E esse termo é muito utilizado, interface, na instância de falar sobre o layout, né, a estrutura, a carinha de um software, né, de um programa, né. Qualquer interface de determinado aplicativo, né? Você fala, tem tais janelas à disposição de tal forma, né? Justamente esse lugar, esse espaço, né? Onde o homem pode trabalhar, interagir com a máquina, né? Mas também esse nome é muito utilizado, né? Para se tratar de dispositivos de áudio, né? Interfaces de áudio, né? Essas placas externas, esses gravadores portáteis que servem como placa externa também, né? Enfim, basicamente, o que é uma interface de áudio, né? É essa placa de áudio em que você justamente converte o sinal analógico para um sinal digital. O que é isso? Analógico para digital. Opa! O que é isso? Né? Digamos que a gente capte um som, um áudio com um microfone, né? E por dentro desse cabo, desse microfone, né, que está ligado a esse microfone, por exemplo, uma mesa, uma interface, está passando um sinal eletromagnético, né? Esse sinal pode ser considerado analógico, né, visto que é uma onda elétrica com uma determinada frequência. Enfim, a interface nada mais faz do que converter, traduzir essa informação, né, essa onda, essa energia, ela é traduzida em um texto binário, né? 0 e 1, né? 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, sabe? Texto assim que é uma combinação justamente desses dois algarismos, né? É como se esse som que eu ouvi, ele fosse traduzido num arquivo que pode ser decomposto nesse texto, né? Isso facilita o computador armazenar essas informações, né? E aqui eu vou colocar alguns exemplos, né? Vou mostrar ainda nesse vídeo o manusear de alguns equipamentos, né? Mas eu vou desenhar aqui dois exemplos dos mais comuns, né? Das interfaces, né? Beleza. Então os botões aqui, mesma coisa, entradas, um monitorzinho, né? Botões às vezes aqui na lateral. Isso aqui são dois exemplos de interface, né? Isso aqui, por exemplo, um gravador portátil, né? Tem vários exemplos assim, da Zoom, Tascam, Sony e assim por diante, né? É o tipo de coisa que você manuseia, você carrega na mão assim e entra, né? Tem vários números de inputs, né? Dependendo das características, né? Ele pode ter uma, duas ou mais entradas, né? E essas entradas, né, quando você pluga um instrumento ou um microfone, você justamente consegue gravar, né? Na verdade, você passa por esse equipamento, esse tipo aqui de interface, né? Que ele é muito uma placa externa de um computador, né? Uma placa externa de áudio, né? Você pluga esse equipamento no seu computador e os seus instrumentos, seu microfone nesse equipamento, né? Ele não vai gravar geralmente esse tipo de placa externa de áudio de mesa para ficar na mesa, né? Em cima na sua escrivaninha. Ele geralmente não grava, não tem memória interna, né? Mas enfim, você o liga no computador e você faz esse registro na memória interna do computador, né? Funciona integrado com aplicativos, né? Ou seja, todas as alterações que você faz aqui acabam sendo realizadas dentro do aplicativo, do programa que você está trabalhando, né? Mas quem faz o registro, a gravação, de fato, é o computador, né? Essa aqui é uma interface que
justamente converte, como eu já disse, né, esse sinal analógico em digital. Esse tipo de gravador portátil, né, também, ao ser ligado em um computador, funciona como uma interface, né? Também pode ter esse mesmo papel aqui de converter o sinal analógico em digital, né? Mas também tem a vantagem, esses gravadores portáteis, além de logicamente funcionar como uma interface, de fazer essa conversão, né, de fazer esse meio de campo entre uma coisa e outra, né, o microfone e o computador, né? Além disso, desse papel, os gravadores portáteis são também porta-estúdio, né? Gravadores portáteis, eles têm memória interna, eles têm um cartão de memória, né? Tem uma forma de armazenamento. E você não precisa depender necessariamente do computador. Você pode usá-lo como uma interface? Pode, claro, mas se você quiser sair na rua com ele, botar pilha e um cartão de memória, você vai embora. E ele realiza o trabalho sem necessariamente precisar de um computador, né? Então a gente tem esses dois principais tipos de interface, né? A interface e a interface que é gravador digital, né? Que funciona desplugado, né? Lógico, teremos mesas, né? Mesas digitais que servem também como interfaces, né? Uma interface. Não é toda mesa que funciona como interface, né? A gente tem aquelas várias linhas, né? Com os vários canais, né? Nossa, ficou horrível o desenho dessa mesa, mas tudo bem. Tem mesas digitais, né, que fazem essa conversão do sinal analógico para o digital, mas muitas não têm, né? Mas enfim, é só para desenhar, né, a exemplo do que pode ser considerado uma interface, né? Tem outro tipo de interface também que trabalha com a tecnologia MIDI, mas eu ainda vou fazer um vídeo somente sobre isso, né? Por exemplo, um cabo que ele é MIDI, ele é USB, né? Ou seja, você pode ligá-lo num piano, numa bateria eletrônica, né? E na outra ponta você liga no computador. Justamente ele vai fazer essa captura de comandos, né? E você depois pode editar, né? Isso é mais ou menos, é basicamente o funcionamento do MIDI, né? Mas ainda vou me demorar mais em outro vídeo a respeito disso. Isso também, esse tipo de cabo, né? Que tem componentes, enfim, que faz justamente essa conversão de sinal. Isso também pode ser considerado uma interface, né? Então, a gente tem gravadores, placas externas, mesas digitais, né? E cabos MIDI USB ou interfaces MIDI, né? Enfim, são alguns, né, exemplos, os principais, de interfaces de áudio. Dois gravadores que eu curto e respeito muito demais, né? Esse modelo de gravador portátil mesmo, gravador de mão, né? O que é complicado? Esse aqui à esquerda, ele só faz MP3, esse aqui faz Wave e MP3, né? Tem um microfone mais elaborado, né? Mas são ambos estéreo, né? Mas um canal só, né? Digamos, uma entrada só, né? E, enfim, esse aqui tem mais atributos, né? Mas eu gosto desse aqui porque ele é menor, enfim, vai às vezes no corpo de uma pessoa, você bota uma lapela, ele funciona, ambos funcionam com uma lapela sem fio, né? Se você plugar um microfone de lapela, eu acho bem interessante. Eles têm tanto armazenamento interno quanto espaço para cartão de memória, né? Tem microfones no topo, mas também entrada para o microfone, né? Entrada para fone de ouvido, volume, né? Tanto de escuta, né, de saída, quanto volume de entrada, né, os controles para você executar as mídias, gravar, parar, menu, enfim, o que é interessante desses botões hold, né, esse aqui funciona a cabo, né, você pode espetá-lo num computador via USB e descarregar o conteúdo, ou tirar o cartão e descarregar diretamente do cartão. Esse aqui já vem com digamos, essa porta USB, né? O que é legal? Eles têm essa trava, né, que chama hold no botão de liga e desliga, né? Quando eu
eu travo, coloco em hold, que significa segurar, eu posso apertar o botão que for, que ele não vai interromper a gravação, né? Então, esses eventuais esbarrões não vão ser um problema. E, bom, eles têm esse espaço, essa alça, né, para justamente você pendurá-lo no seu pescoço, pendurar no pulso, né? Isso facilita, deixa a mão livre para você poder trabalhar. Eles valem muito a pena, são bem em conta, né, e portáteis, mas a questão é só um canal estéreo, somente um canal de áudio, você não vai conseguir gravar múltiplas fontes sonoras separadas, né, canal por canal. Não reparem, tá bem surrado esse equipamento, mas eu tenho um carinho muito especial por esse gravador, o H4n, né. Quando isso chegou, assim, meio que revolucionou, né? Para quem é do som direto no cinema, para quem é músico, né? Ele tá com o microfone quebrado, tá com a entrada quebrada, né? Mas eu acho que esse aparelho aqui tem mais de 10 anos, né? Foi comprado em 2008, 2009, né? Tá aqui com 10, 12 anos, né? Interessante. Vamos lá, o que a gente pode falar sobre ele, né? Ele tem esses dois microfones que você gira e ajusta a angulação, né, dessa figura de captação, 90 ou 120 graus. Esses LEDs aqui que acendem te indicando, né, em qual função você está. Botões aqui para te ajudar na navegação, atalhos para mudar de formato, né, MP3, Wave, né? Aqui a gente seleciona os inputs, porque o que acontece? A gente entra tanto com o microfone, áudio, né? Isso aqui são dois canais, mas a gente tem mais dois canais aqui, né? XLR e P10. Por isso o nome dele é H4, porque ele consegue gravar 4 vias simultâneas, né? Os controles para executar as mídias, gravar. Aqui a gente tem a entrada da fonte dele, uma alça para você pendurar no pescoço. Uma entrada para um controle remoto, acessório para comprar a parte, né? Uma entrada para fone de ouvido, o volume da saída do áudio, entrada USB, o mesmo botão hold, né? Para travar, ligar e desligar. Entrada cartão SD, né? É um cartão maior. Opa, tá difícil aqui, desculpa. Ajuste de sensibilidade das entradas, né, de microfone, dos inputs, botão de menu, um direcional com botão de selecionar. O que a gente tem aqui? A gente tem uma entrada para o microfone externo, se você quiser plugar via P1, P2, P3, e uma rosca de tripé, um alto-falante, caso você não tenha fone de ouvido, e entrada para 2 pilhas, ou, como eu já disse, ele pode ser alimentado via fonte, né? Qual que é o ponto legal desse aparelho, né? A estrutura de cartão dele eu acho pelo menos mais organizada do que o H6, que é o que a gente tem, né? Mas eu ainda vou estudar isso melhor para saber como simplificar, não ficar gerando múltiplas e múltiplas e múltiplas pastas, né? Isso que eu acho chato com relação a fazer o log do H6. A estrutura de cartão desse aqui é mais simples, né? Mas em compensação, o H6, o design dele é muito maior. Por quê? Porque quando a gente está com um gravador desse pendurado no pescoço, né, ele está caindo, pendendo assim para baixo, a gente está com, digamos, o boom ligado em um dos canais, né, a gente tem que ficar levantando o aparelho, né, digamos que essa é justamente a visão do técnico de captação de som com ele pendurado no pescoço, né, ele pendendo aqui por esse único ponto, né, num cordão, né. O técnico de captação de som ele tem que levantar toda vez para ver esse monitor, diferentemente do H6, que o monitor já é aqui embaixo e as entradas são nas laterais, né? E o monitor veio para cá e ele veio para cá já angulando de forma ao técnico de captação de som direto só abaixar a cabeça para já ver o display, né? E fora que os controles são maiores, enfim, são botões de girar, enfim, que você tem muito mais sensibilidade, né, nesse manuseio, nesse aumentar de volume.
Enfim, esse aqui é preso só por um ponto, né? E fica um pouco mais, ele balança mais. O H6, a alça é presa em 2 pontos, né? Isso deixa um pouco mais estável. Mas, nossa, que gravador, né? Isso aqui me acompanhou a vida inteira, né? Tenho um carinho muito especial por esse modelo, né? Aqui a gente tem um botão de liga e desliga de stamina, né? Justamente para você economizar mais a bateria, né? O H4N ele vem com esse acessório, esse case rígido, né? Para ele, muito bom. Vem com esse escudo de vento, né? Esse windshield aqui, só espuma, para você justamente botar nos microfones na parte de cima. Olha que interessante, eu fico falando muito em alça, em pendurar no pescoço o gravador, né? Mas isso aqui é um acessório para você passar no seu cinto, né? E tem essa trava, né? Onde você rosqueia isso embaixo do aparelho e prende, né? Deixando suas mãos livres. O aparelho ele fica podendo ser, né, movido nessa direção, mas ele está fixo aqui, aí você fica com as mãos livres. É sempre uma opção interessante, além da tira, da alça, né, do cordão no pescoço ou em diagonal, né. A questão é o seguinte, esses aparelhos, eles geram um campo eletromagnético, né, eles esquentam, né, quando são usados. Se você ficar usando ele no seu peito, perto da sua cabeça, né, na barriga, você começa a sentir-se mal daqui a pouco, sentir esquentar, né. Então, assim, é interessante isso porque às vezes você bota na lateral da coxa e não te incomoda tanto, né, um aparelho funcionando próximo ao corpo, né. Enfim, uma dica interessante. Eu falei do H4, agora eu vou falar do H6, né? Também da Zoom. A questão é o seguinte, parece que eu estou fazendo propaganda para essa marca, Zoom, 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 né? Fico sempre falando dela, já mostrei, esse é o terceiro gravador dela, né? Mas ela é muito boa, né? Mas não é a única. Temos marcas, como eu já falei, da M-Audio, outro tipo de gravador muito bom é Tascam. Essa marca é sensacional, né? Tascam. Mas vamos lá, mostrei o H4 porque é um equipamento que eu usei durante muito tempo na minha vida e é, digamos, um ancestral desse aqui, o H6, né? O case dele. É uma boutique, né, pessoal? Ele vem só com esses dois modelos de microfone, mas se eu não me engano, ele tem mais 2 encaixes, né? Um com 2 entradas, que não é um microfone, que vai transformar esse aqui, que já tem 4 entradas, em 6, né? Em 6 entradas você pluga uma parte com essa cor aqui, cromado também, né? E vai ter mais 2 dessas, né? Você fica com 3 de um lado, 3 de outro. Tem essa parte superior comprida, feito um shotgun. Esse microfone que é um omnidirecional, né? Ele grava em todas as direções. Não é para qualquer caso que você usa, né? Ó, eles têm sempre essa trava aqui para você apertar antes de encaixar, né? Por que eu estou falando que esse microfone não é em todo lugar que você usa? Porque às vezes você coloca isso para enquadrar, e tá enquadrando só na frente, né? Uma cena que está acontecendo só na sua frente, ele corre o risco de pegar a conversa da equipe técnica que está para trás dessa câmera, entendeu? Ou seja, ele vai captar de forma igual em todas as direções. Esse microfone, mas para que então eu vou querer esse tipo de microfone, professor? Para, sei lá, você pode posicionar o gravador no meio de uma roda de samba e ele vai pegar da mesma forma todos os instrumentistas, olha que legal, né? Se você colocar ele ao centro de uma roda de conversa, a mesma coisa, né? Tem o seu propósito, tem o seu porquê, né? Esse tipo de microfone. Colocar no centro de um coro que está ali em semicírculo ou 360 graus, né? É muito interessante, né? Tem seu propósito. Esse aqui é o microfone que a gente já viu nos outros 2 zooms, né? São 2 microfones direcionais que justamente te proporcionam essa possibilidade de você girar. Olha, escuta o clique.
né? E ele varia entre esses dois ângulos de captação, né? Deixa eu passar aqui por baixo. 90 graus ou 120 graus, né? Aí você decide qual que é a angulação que você quiser captar. Mas você pode também utilizar... só falar de uma última coisa antes de findar esse microfone. Ele vem com esse windshield, né? Esse escudo de vento aqui, essa espuma. Justamente para evitar estourar com vento, com sibilares, com sílabas bem... cujo ataque é muito intenso, né? E podem fazer estourar essa minha captação. Ele vem com uma Priscila, também ele vende, na verdade, uma Priscila que você reveste aqui por cima também, né? Mas pasmem, vende separado, só tem que comprar, né? Esse acessório. Olha o que eu falei, vamos falar desse gravador, né? Que pode funcionar assim também, sem você colocar nenhum microfone, e ele vai gravar 4 vias, tranquilamente. Eu uma vez já trabalhei com ele só assim, né? Onde eu coloquei várias lapelas, né? E ele ficava gravando essas lapelas. Vamos lá, o que eu já adiantei sobre ele? Olha o monitor dele, né? Como eu desenho, como ele faz essa curva para baixo. Isso é justamente para esse monitor ficar acessível, caso você esteja com esse dispositivo pendurado por essas alças no seu pescoço. Então você não precisa levantá-lo para ver o monitor, né? Você pode enxergar esse monitor estando com os 2 braços ocupados com uma vara de boom, né? Microfonando. Vamos lá. O que é bem legal a respeito desse gravador? Tá vendo que tem uma entrada uma saída para o fone de ouvido aqui? Você pluga o seu fone de ouvido, você vai ouvindo, ou você pode ouvir nessa caixa, nesse alto-falante aqui também. Mas se você está gravando uma coisa em que você não quer que vaze justamente esse ruído ambiente, você vai plugar o fone de ouvido. O que é interessante é que ele tem uma segunda saída para fone de ouvido. Justamente se outra pessoa quiser espetar, plugar um fone de ouvido, você pode... as 2 pessoas podem monitorar o áudio ao mesmo tempo. Você não precisa ficar naquele tira e põe de fone de ouvido com o diretor, né? Bota na orelha dele e bota de volta na sua. Bota na orelha dele e bota de volta na sua, né? Você pode... O diretor vem com fone de ouvido, você vem com outro e vocês 2 estão ouvindo o som e discutindo a coisa, né? Ajuda muito esses processos, né? Mas isso aqui não é necessariamente só uma saída de fone de ouvido. É um line out, é uma saída P2, né? Eu posso também botar um cabo P2 e ligá-lo na minha câmera, né? Além de eu estar monitorando, uma cópia desse áudio, né? Uma saída dele está indo para ser registrado na câmera, fazendo valer o áudio da câmera, né? Olha que bacana. Então é interessante ter essas 2 saídas. Ele tem essas entradas, ou seja, você vai plugar instrumento, microfone, né, e escrever, digamos, né, e gravar, né, esses impulsos que você estiver captando. Aqui tem esses 4 knobs, né, que são chamados esses botões giratórios, né, que são resistências também, são potenciômetros, né, onde você vai aumentando a intensidade de captação canal por canal, né, canal 1 é esse aqui, canal 2 é esse aqui, 3, 4 e assim sucessivamente, né. Temos esse interruptor, esse chaveamento, onde eu deixo normal ou posso dar um corte de 20 decibéis, caso esteja muito estridente, muito, né, o lugar onde eu estou trabalhando está muito ruidoso. Então você justamente aciona esse corte de ganho para ele ficar mais, digamos, menos sensível, né? Temos aqui 6 controles, onde você vai literalmente selecionando. O que eu vou gravar dessa vez? Eu vou gravar só o microfone lá de cima, o L e o R. Não, eu vou gravar os 4 aqui de baixo. Aí, à medida que você vai selecionando, o LED vai acendendo e te informando o que ele está gravando. Os controles, né, para você exibir mídia e começar a interromper a gravação. O monitor, como eu tinha falado, que ele tem esse desenho, né, que facilita muito a vida, né, do técnico de captação de som direto quando ele está trabalhando sozinho, né, tanto operando o gravador quanto microfonando, posicionando o microfone. Aquela porta de SD, controle de volume da saída, né, o liga e desliga com hold, lembra daquele hold que eu falei? Que justamente evita que
Quando o hold está acionado, você pode apertar o botão que for, que ele não obedece, né? Temos uma entrada para controle remoto, para você comprar, adquirir por fora, claro. Uma porta USB para tanto você descarregar o conteúdo que tem no cartão, se você não quiser retirar o cartão daqui e colocar ele num leitor, tanto para você alimentar, né? Você pode espetar um cabo aqui USB e botar, sei lá, a fonte, a cabeça do carregador de um Android, por exemplo. Ele vai alimentar esse tipo de equipamento. Ou você pode botar o cabo USB e aqueles power banks, né? Aquelas baterias portáteis que o pessoal usa para celular. Ajuda muito esse tipo de dispositivo, né? Então acaba sendo uma coisa bem versátil. Um botão de menu, um direcional para você navegar nesse menu e selecionar clicando, né? Alto-falante, como eu falei, aquele parafuso para tripé, né, padrão. Alças para você pendurá-lo, né, para transpassar as alças aqui. Notem que são duas, isso dá uma estabilidade maior do que prender por um ponto só, né? Esse encaixe que eu falei, onde você troca esses módulos, né? E aqui, pessoal, é outra forma de alimentação dele via 4 pilhas AA, né? AA. Isso aqui, esse aparelho, se você ligá-lo via USB num computador, ele também pode fazer o papel de uma interface. Ele pode fazer um papel de uma placa externa de áudio, né? Então você pode ligar um instrumento, uma voz aqui e gravar no seu software de edição no seu computador, né? Ou você pode gravar nessa memória, digamos, interna, né? Nesse armazenamento que ele dispõe aqui via cartão SD. Ele tem um último acessório que eu nunca comprei, mas eu considero importante, né? Que é uma espécie de uma tela, de um encaixe que você coloca aqui em cima justamente para você evitar esbarrar nesses botões giratórios. Às vezes você passa uma mão, às vezes alguém tromba em você e desconfigura, mexe todo na mixagem, digamos, que você já tinha feito, né? Nessa pré-mixagem, né? Então é bom atentar a isso, né? Não evitar fazer essa parte entrar em contato e você também ter muita consciência ao manuseá-lo, né, para justamente evitar de esbarrar e desconfigurar a configuração, né, e bagunçar a configuração que você havia feito. Ele não tem nenhum botão aqui fora para isso, né, mas quando você acessa no menu, tem a opção de você informar em qual canal você quer colocar o Phantom Power, né? Aquele recurso de mais 48V, ou seja, alimentar, digamos que tem um microfone de boom espetado aqui, né? Mas ele está sem bateria e você quer que ele funcione, você pode alimentá-lo via Phantom Power. Lógico que isso vai acarretar num consumo maior de bateria interna, né? Aí fica a seu critério. Trocar mais vezes essa bateria interna, com maior frequência, né? Ou destacar uma pilha, uma bateria para o microfone condensador que você estiver usando, né? Eu estou tentando abolir esse tipo de coisa da minha vida, né? Equipamentos que necessitam de bateria, tirando a câmera e tal, são poucos os acessórios, os equipamentos que eu faço, enfim, eu procuro não adquirir produtos que necessitem dessa alimentação externa, né? Geralmente são alimentados pela câmera, pelo gravador, né? Então, assim, são raras as coisas que eu necessito pilhas. Mas, enfim, só para passar aqui por esse assunto, pilha AA, 2 As, né? E pilha AAA, 3 Ases, né? Triplo A. Para que eu estou mostrando isso? Basicamente, o que eu uso que necessita pilha hoje em dia, né? Mouse, eventualmente um LED, e essa pilha aqui, eu diria que gravador de som, controle remoto de televisão, entendeu? Eu evito ao máximo comprar essas pilhas e aqui estão os respectivos carregadores, né? Eu evito ao máximo comprar essas pilhas que são descartáveis, né?
embora sejam boas, elas são, como diz o nome, descartáveis e são um material extremamente poluente. Então, eu sempre opto por pilha carregável, né? Recarregável, essas baterias aqui. Enfim, essa é uma boa dica, né? Infelizmente, não dura para sempre, né? Ela vai perdendo a capacidade dela de perder, de armazenar carga, né? E ao longo do tempo, de tempos em tempos, você eventualmente acaba tendo que comprar outra, trocar, né? Lembro que vai render mais do que ficar comprando pilha descartável, né? Dura mais, embora que eventualmente você tenha que trocar, né? São inúmeras, dezenas de cargas, né? Então vale a pena mais do que comprar descartável. E uma segunda coisa importante a se falar é descartar num lugar específico, né, que faça a coleta desse tipo de equipamento, né? Alguns hipermercados, enfim, dependendo de onde você mora, o condomínio faz esse descarte, né? Mas é sempre importante atentar que isso aqui, caso você queira descartar, né, pilha, bateria, é um lixo específico para isso. Você não pode descartar num lixo comum, né, de cozinha e afins, né? Existe uma coleta especializada, justamente porque por se tratar de um material extremamente poluente, né? Gente, eu adoro essa interface aqui. Eu já tive uma igualzinha, ela era de outra cor. Interface de mesa aqui, né? Em outras palavras, é uma placa externa de áudio, né? Ou seja, através desse equipamento, você espeta microfone, guitarra, o que quer que seja, né? E você consegue converter esse sinal analógico em digital. Ou seja, esse impulso eletromagnético que está vindo do seu instrumento, do seu microfone, você consegue traduzi-lo ele para o computador para um arquivo digital, né? Ele meio que converte justamente para um arquivo que o computador leia e armazene, ele digitaliza, né, esse som que você está enviando. Como vocês podem perceber, essa placa tem duas entradas, XLR/P10, né, entra tanto aquele pino banana, né, o pino P10 de guitarra ou P20, né, e o XLR, aquele famoso canon do microfone. Controles independentes. Notem que por ter duas entradas, ela vai gerar dois arquivos diferentes, né? Um arquivo de som para cada instrumento que eu plugar, se porventura eu fizer simultaneamente, né? Notem aqui esse switch, né? Esse interruptor, justamente para você informar se é um instrumento de baixa ou alta impedância, né? Isso vai evitar que você queime a sua placa. Aqui a gente tem um ganho de 48 volts. Em outras palavras, ligar e desligar o Phantom Power, aquela ferramenta que eu já falei para vocês que alimenta microfones condensadores, que requer essa eletrificação para funcionar, né? O controle da sua saída do seu headphone, o controle da saída geral, né? Esse é o volume que vai para os seus monitores, por isso que está monitor, né? Aqui você vai espetar o direito e esquerdo dos seus monitores de áudio, né? Você liga também via plataforma USB, né? Esse cabo USB de impressora. Eu adoro essa plaquinha, pessoal. Ela é uma mão na roda. Essa marca, né? M-Audio é top de mercado, né? Todos os profissionais usam. E enfim, é tecnologia de ponta isso aqui. Eu adoro essa marca, né? Muito estável, muito confiável, produtos com excelente acabamento. Isso aqui então é uma interface de áudio, tá, galera? Olha que interessante esse microfone, né? Esse microfone é um microfone condensador, desses utilizados em estúdio, né? Para gravar voz, bem sensível, né? Aqui está o suporte justamente para você atarrachá-lo ao pedestal do microfone, né? E o que é mais interessante a respeito desse microfone é que ele não é somente um microfone, né? Ele é uma interface. Olha que coisa diferente, né? Ele não tem um XLR aqui embaixo. Ele tem uma porta de USB de impressora, né? Em outras palavras, ele é uma interface. Esse microfone já faz o trabalho de converter o sinal analógico em digital, né? Olha o cabo dele. Ele não é um cabo XLR, né? Olha que interessante. É um cabo USB.
ou seja, um microfone que é uma plaquinha de áudio. Você não vai conseguir ligar ele em qualquer lugar, né? Numa mesa, por exemplo, você vai ligar ele somente no computador. Mesa de som. Mesa de som. Essa mesa, se eu não me engano, ela não é uma interface. Ela não converte esse sinal analógico para digital, né? Ela só trabalha com o sinal analógico. Ela não traduz esse impulso eletromagnético, né, nesse texto binário, em 0, 1, no arquivo do computador, né? Não existe essa conversão do analógico para digital. Mas é um equipamento que todo técnico de captação de som direto vai, ou técnico sonoplasta, sonorizador, vai enfrentar, vai ter como instrumento de trabalho, né? Ou seja, a gente vai colocando instrumento em instrumento, cada um no seu canal, né? Eu não sei se essa... Ah, não, minto. Tô falando besteira. Olha isso aqui, olha o que está escrito aqui. USB interface. Isso significa que ela converte sim o sinal analógico em digital. Beleza? Mas eu não sei se ela faz isso canal por canal. Ou seja, se ela vai gerar um arquivo separado para cada instrumento que eu aqui plugar, né? Vocês podem reparar que ela tem fileiras aqui, né? Isso representa o controle de cada instrumento ou microfone que eu aqui inseri, né? Aí tem os controles individuais de cada um desses equipamentos, né? Falar algumas coisinhas, né? Esse aqui é um controle de volume, de intensidade, né? Esse controle que desliza assim é um fader, né? Só lembrar daquela ideia de fade in, fade out, né? Os knobs, né? Que eu falei, que são esses botões de girar, né? Esses botões, né? De apertar. Deixa eu ver, não tem nenhum switch aqui. Talvez o liga e desliga seja um switch, seja essa alavanca, esse interruptor. Aqui tem esses switches aqui para ligar e desligar. Olha que bacana. Tem um switch aqui só para um assunto que eu estou sempre falando, que é o Phantom. Olha o Phantom. Eu ligo justamente essa possibilidade de eu alimentar, de eu enviar, de eu não só receber um impulso eletromagnético, né, a frequência que eu estou gravando, mas eu enviar uma voltagem para fornecer energia para o meu instrumento, para o funcionamento dele. Que o USB de impressora, né, para ligar ao computador, né, os outputs, essas saídas, né, eu tenho várias opções para ligar em alto-falante, ligar em monitores de áudio interno. Aqui eu ligo o cabo de força. Esses faders aqui são para controlarmos a intensidade geral, né, main mix, né, a mixagem principal, né. Eu posso fazer esse ajuste independente dos volumes de cada canal, cada instrumento. Depois eu faço um acabamento final nesse volume, né, dizendo que vai ser tudo alto ou tudo baixo, né. Ou seja, é um master, né, o controle de volume geral. No que se divide essa mesa, né? Aqui a gente entra nela, né? Pluga o cabo, seja o P10, seja o XLR, né? Informa a impedância, que tipo de instrumento é esse, se ele tem uma alta impedância ou baixa impedância. Aqui a gente mexe no seu volume, tem o botão para mutá-lo, né? Para silenciá-lo ou solá-lo, ouvir o botão de solo e o de mute, né? Ou eu silencio somente ele, ou eu escuto somente ele, eu solo ele, né? Aqui a gente tem um equalizador para você, né, qualquer pessoa, mexer nas frequências agudas, médias e graves. Aqui a gente tem um compressor justamente para mexer na característica desse som, atuar em diferentes momentos do que a gente está ouvindo, né? Seja no ataque, seja na sustentação, seja na finalização, o release, né? Aqui a gente define a pan, se o som vai estar muito para um lado ou para o outro, panorâmica, feito movimentação de câmera, né? A movimentação de câmera de um lado para o outro, né? Aqui a gente decide se o som vai estar mais AL ou R, né? E aqui a gente tem justamente o auxiliar, onde eu posso inserir um efeito nesse canal, eu posso fazer uma alteração exclusiva nesse canal. Isso é uma passada bem básica sobre, né, por cima
da carinha de uma mesa de som, né? O layout, a disposição dela, os controles. Esse é um norte que eu te dou, né, com relação a esse tipo de tecnologia, né? E notem que tudo isso que eu falei se repete canal por canal. Essa é uma mesa da Behringer. Eu adoro essa marca. Essa é uma marca muito em conta, né? Novamente, não tem nada barato no mercado, né? Mas essa é uma marca que produz assim equipamentos de muita qualidade, né? Às vezes com os materiais mais baratos, por isso que ele é mais barato o preço, mas são equipamentos de uma performance maravilhosa, né? Pedal de guitarra, os mais caros são da Roland, né? Da Boss. Eles são de metais e tal, são uma fortuna. A Behringer produz pedais de guitarra que são maravilhosos. Embora sejam feitos de plástico, tem uma sonoridade incrível e eu assino embaixo, né? Então fica de olho nesse nome, né? Nessa marca aqui, ó, Behringer, né? É uma excelente marca de áudio também. Ah, que detalhe que eu esqueci de falar. Essa é uma mesa de 8 canais, tá, pessoal? Eu posso plugar 8 coisas, 8 instrumentos, 8 microfones, né, o que quer que seja, né, posso plugar um toca-CD, um MP3 player, né, 8 equipamentos simultaneamente. Esses aqui são monitores de áudio aqui que eu diria profissionais do que eu falo, né, eles têm uma equalização flat, né, não tem nenhuma equalização de fábrica, né, eles vão te dar uma referência perfeita. Tirando aqui essa proteção, né, esse tecido difusor. Aí qual que é interessante geralmente dos monitores de áudio, né? Geralmente é uma caixa ativa e uma outra passiva, né? Essa ativa ela empurra, alimenta, né? Fornece energia para outra caixa. Né? E onde você pluga, geralmente tem o liga e desliga, você pluga suas entradas, né? Você pluga, né, seu cabo auxiliar, né? Ajusta volume, enfim. O interessante desse tipo de equipamento é que ele, como eu disse, não conta com como eu posso dizer, uma equalização de fábrica, né? Quando você vai editar utilizando esse tipo de equipamento, você tem uma referência real do som, né? E isso te ajuda a mixar, isso te ajuda a finalizar o seu produto e a tratar o som, né? Trabalhar frequência a frequência.